nos próximos anos, décadas, Tião? Eu acho assim, 57 a 43 do absorvendo. Claro, a nota é longa, eu só vou ler alguns trechos aqui, em que ele diz que esta tem sido mais uma fase da maior caça-bruxas da para a cena política norte-americana, conforme for mais interessante. Talvez, né, eu penso que quem esteja mais assustado com essa nota seja esse senhor que nós estamos mostrando aí na tela, né? Mitchell McConnell, que representa, de certa forma, o establishment. são locais realmente protegidos pelo crime. Eles são areias abertas na vegetação nativa, podem fazer rapidamente o escoamento da safra para o Brasil. A gente acredita que o grande percentual da maconha comercializada pelo menos nos grandes centros do Brasil, do centro-oeste, sul e até nordeste e sudeste, veio dessa região do Paraguai. O Departamento de Operações da Fronteira é responsável pelo policiamento ostensivo na zona limite entre o Brasil, o Paraguai e a Bolívia, no estado do Mato Grosso do Sul. São 44 municípios no total. Responsável pela fiscalização, conta como a droga entra no país. Por bicicleta, por motocicleta, veículo de passeio, carrinho, caminhão, vem na aerovia, por aeronave, informações de aeronaves, fazendo voo de curto trecho para introduzir a droga no Brasil, na nossa região. Em agosto de 2020, a polícia fez a maior apreensão de 33 toneladas em fardos de 3 sacos. A droga estava em um caminhão de trem sem nenhum tipo de disfarce em uma rodovia vicinal. A carga foi avaliada em 50 milhões de reais. O motorista fugiu e não viu a aproximação dos policiais. Quando a gente tem umas casas de grande quantidade, já exige uma organização muito maior, uma rede muito mais complexa, e aí nós temos, inclusive, algumas empresas de fachadas, muitas vezes envolvidas no esquema. As estratégias dos traficantes para esconder a droga desafiam os policiais. Dentro do chassi de caminhões, sulfatos no piso, no caminhão tanque, até pneus de trator são usados para esconder os tijolos de maconha. Uma das categorias que nós chamamos de cavalo doido, né, onde o indivíduo carrega, deixa praticamente em cima de cockpit, somente o local onde ele dirige, todo o veículo totalmente carregado de entorpecente, e tenta fazer a ultrapassagem das rotas do cavalo doido, né, ou seja, em alta velocidade, não respeitando qualquer regra de trânsito ou de bloqueio policial. Em 2020, o DOF apreendeu mais de 260 toneladas de drogas na fronteira oeste, a maior parte maconha, um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Foram apreendidos um total de 106 toneladas do entorpecente. Um produto que tem grande lucro e tem demanda, né, a busca por esse produto é muito difícil você, com todos os esforços que sejam possíveis, é muito difícil você eliminar. Essa fronteira é uma linha seca, bastante permeável, onde existem aí várias estradas que atravessam de um país para o outro, no caso, o país amigo vizinho Paraguai, e onde existe uma grande rota de tráfico de drogas internacional. O governo Trump, quando lá nos Estados Unidos já se perceberam, já havia diminuído ali o discurso trumpista sobre a cloroquina. Para o Exército foram 3 milhões e 200 mil comprimidos de cloroquina. E aí, assim, o laboratório do Exército ele já produz cloroquina há muito tempo, porque na bula é um remédio
novo, tá, gente? Eu tô falando isso aqui, mas só que eu não tô gripada. Eu tô um pouco só, mas só que aí eu tô pegando mais e tô comentando aqui, gente. Muito gripada. Brincadeira, eu tô gripada. Eu tenho rinite. Eu peguei rinite, não sei da onde, mas eu tô com rinite. Não é corona, tá, gente? Minha irmã também tem a mesma coisa. É rinite, ok? É rinite. Gente, calma aí que eu tô enrolando só pra me tirar um negocinho aqui do meu dedo. Eu tô... Ai! Ai, doeu. Gente, eu já volto. Ai, doeu, gente, eu vou no banheiro, já volto com vocês. Tchau. Ai. Me acalmei. Eu vou voltar pro vídeo. Ai. Vamos lá. Voltei. Até hoje lá, um termo de ciência e consentimento. Então você vai na internet, você baixa aquilo, você imprime e você escreve que você quer ali, você aceita, está ciente dos riscos, etc, etc. Ou seja, você facilitou de sobremaneira aqueles que queriam tomar cloroquina, os médicos que queriam recomendar, passar, prescrever a cloroquina sem ter problema. Então, esse é um dos primeiros atos ali do ministro Pazuello. Colocou isso na internet. Bom, depois você precisa popularizar o medicamento. Eu estou no passo 3. Né? Você produziu, você deu segurança jurídica, agora é hora de popularizar. Então você populariza com as lives presidenciais. E na publicidade existe algo de ouro, que é o seguinte, é o testemunho, o testemunhal. Né? Você testemunha em primeira pessoa. O Pazuello se prestou a isso. Naquela conversa com o presidente, ele dizia, Come bala até no chuveiro. Não era bem assim. O Pazuello, ele teve acesso, ele primeiro se tratou no melhor hospital particular da rede do país, privado, e depois ainda foi para o Hospital das Forças Armadas. Viu ali dar uma caminhada, ou seja, mais popularizou. E mais, você transformou ali, teve um dia que o Bolsonaro publicou uma musiquinha que era assim, cloroquina, cloroquina, cloroquina lá no sul. Eu sei que tu me curas em nome de Jesus. E quando você quer popularizar um remédio no Brasil, você mistura muita palavra milagroso. Então o negócio de Jesus, de cura, isso aí que o presidente divulgou, se você ouve uma rádio popular, todo remédio é milagroso. Todo, qualquer remédio é milagroso. Ele acaba com a queda de cabelo, ele acaba com a dor, ele vai fazer te emagrecer, ele acaba com a impotência, tudo de forma miraculosa. Isso é muito comum nas propagandas de medicamentos. Então, você ainda teve esse apelo ali do milagre, da cloroquina de Jesus. Por fim, esse é o quarto passo. Então, você já comprou, já deu segurança jurídica para utilizar, você já fez, popularizou o remédio. O quarto passo é envolver a rede básica de saúde. E há aqui um documento que eu estou olhando aqui, que é da secretária de Gestão de Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Maria Isabel, e na semana em que as pessoas morreram por asfixia no Amazonas, falava que precisava visitar as unidades básicas para falar de tratamento precoce, falar de cloroquina. Então, enfim, o Amazonas foi um laboratório, muita cloroquina, e esses 4 passos aqui que eu tentei descrever de forma sucinta. Cecília? Otávio, você continua aqui com a gente, já volta a conversar comigo. Vamos falar do início desse feriado de carnaval, que foi marcado pelo quê, gente? Aglomeração no Rio Grande do Sul. No litoral norte do estado, uma aglomeração de 300 pessoas foi dispersada pela polícia. Quem conversa com a gente é o Matheus Felipe, direto de Capão da Canoa. Matheus, boa tarde para você. A cidade está em bandeira vermelha, gente. Então conta pra gente como é que as fiscalizações estão acontecendo. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a Globo News. Tem imagens dessas aglomerações para mostrar para vocês tudo o que aconteceu desde a tarde de ontem. As pessoas começaram a se aglomerar na beira da praia aqui de Capão da Canoa.
Canoa, num quiosque muito famoso que os jovens acabam frequentando, trouxeram bebida de casa, com isopores, e ficaram parados ali. Cerca de 300 pessoas se aglomeraram naquela região. A Brigada Militar dispersou cerca de 20 policiais, usando um helicóptero, também sobrevoou a área, para intimidar que esses jovens saíssem. Depois a nossa equipe seguiu, durante a madrugada, acompanhando esse pré-carnaval aqui em Capão da Canoa. E na praia de Atlântico, fica distante, cerca de 5 minutos, de Capão da Canoa, no município de Xangri-Lá, nós encontramos uma aglomeração que seria impressionante. Mais de 1.000 pessoas, 1.000 jovens estavam posicionados na faixa de areia, curtindo, bebendo, com som alto. Esse levantamento de mais de 1.000 pessoas foi feito pela Brigada Militar. Os policiais foram chamados por moradores, mas com baixo efetivo não conseguiram dispersar a aglomeração. E o tenente até disse que era muito arriscado lá, os policiais, porque poderiam ter ciência assim da família. Agora, imagens ao vivo aqui de Capão da Canoa, na beira da praia, a gente não encontra aglomeração, dá para ver que está bem espaçado, assim, as cadeiras. Nesse ponto, onde nós estamos aqui em Capão da Canoa, a gente já foi embora, também, onde tem um dia de sol, um mar bom para poder curtir, para poder tomar banho. O pessoal está estendendo um pouco mais para poder aproveitar esse sábado de carnaval, porque ontem choveu aqui em Capão da Canoa, em boas praias aqui do litoral norte também teve chuva, já hoje não, hoje teve um dia muito bonito, agora começou a ficar um pouco nublado aqui no município de Capão da Canoa. Matheus, eu agradeço pelas informações e claro que a gente pede, né, a contribuição de todos no momento que a gente está vivendo. Obrigada. Vamos conversar agora com a infectologista Miriam Galvez, ela é do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Doutora Miriam, boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, filha. Quanto tempo? É um prazer estar aqui. Pois é, há tempos que a gente não se encontrava. A doutora Miriam segue nas programações mil, mas a gente não se encontrava aqui numa conversa aberta. Doutora Miriam, vamos ver aí, vamos falar um pouquinho dessas aglomerações. Não foi só em Capão da Canoa que isso aconteceu. A gente está vendo em boa parte do país isso acontecer. A gente viu no vídeo as últimas aglomerações no final de ano, né? O que a gente deve ver nas próximas semanas por conta do feriado de carnaval? Pois é, filha, é lamentável, né? A gente já viu, depois das aglomerações do Réveillon, qual foi a consequência, né? A gente passou por um período super complicado nos meses de janeiro, com o aumento na ocupação dos leitos hospitalares de Covid, com o Já aumento sei, absurdo já. de mortes. Um Agora que os minuto. hospitais estão conseguindo resolver a situação, né? A gente vê que agora que as taxas de ocupação hospitalar Eita, estão rapaz. começando a ficar um pouquinho melhores aqui lá no Amazonas, e aí as pessoas mais uma vez parece que não aprenderam, né? Esses jovens, esses pais que levam os jovens nas aglomerações de carnaval, eles têm que pensar que essas pessoas, quando elas tomam esse tipo de atitude, elas dão início a uma cadeia de transmissão que no fim das contas vai parar em alguém que vai evoluir a óbito. Mas cadê? Já volta a conversar. Ô, doutora Miriam, deixa eu só chamar a situação do Amazonas para a gente falar sobre um pouquinho desse Meu assunto também, porque cartão. a Prefeitura de Manaus exonerou 7 dos 10 médicos envolvidos no escândalo dos fura-filas da vacinação contra a Covid-19, mas deu grande repercussão depois que nomes, né? Alexandre Silva Pontes, Karen Regina Lima, Davi Bala, Gabriela Aguiar, Gabriele Isabelle Lins e Tatiana Mota Lotte. Essa situação do fura-filas a gente iniciou desde o dia 19 de janeiro, né? Quando o Ministério Público entrou com essa ação justamente para verificar a situação das pessoas consideradas fura-filas. Isso então seria vacinada antes, né, antes do que era permitido pelo Plano Nacional de Imunização. Todos esses médicos eles se tornaram alvos, porque de acordo com o Ministério da Saúde, eles foram contratados aí falsamente para o cargo de gerente do projeto. Existe na fala do Ministério Público, na época, levantou suspeita de falsidade ideológica. Diretores, na época, chegaram a pedir a prisão do prefeito e da secretária de Saúde por conta dessas irregularidades, além também da exoneração dos fiscais. O pedido dessa exoneração ainda segue sob análise da Justiça. Na última quarta-feira, as irmãs Isabel e Gabriel foram vacinadas, né, e também receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Nós entramos em contato com o Ministério Público Federal sobre esse recebimento
Oh my God. Já não tinha mais irregularidade dos profissionais, porque eles já estariam atuando na linha de frente. As médicas, nós entramos em contato com elas, as médicas Isabelle e Gabriele, e por meio de notas do advogado, eles acabaram informando que pediram a exoneração do cargo porque ficou insustentável o ambiente de trabalho em que elas foram colocadas. Por isso, acabaram solicitando a exoneração do cargo, que foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial aqui do município. Ainda sobre essa segunda dose, né, da vacina, as gêmeas informaram que receberam, né, toda a comunicação através do site da prefeitura, orientando o dia, o local e hora para recebimento da vacina. Para saber o que motivou essa exoneração, eles informaram que por se tratar de pedidos particulares, nós deveríamos entrar em contato com todos, né, que pediram essa exoneração. Pois bem, essas são as informações, essa investigação ainda segue em curso pelo Ministério Público, que já solicitou diversas análises dos dias, né, que essas pessoas foram vacinadas, e continua fazendo também novas investigações sobre esse processo de recebimento e distribuição de vacina Muito obrigada pelas informações. A doutora Miriam também já falou aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Doutora Miriam, acesso a poucas pessoas que tiraram o dia, a gente fica sabendo, mas infelizmente isso acontece numa proporção que não é bacana. Eu queria saber qual é o impacto direto que isso pode ter na cadeia de imunização. É compreensível que as pessoas queiram se vacinar o mais rapidamente possível, né? Isso é desejável, todo mundo tem que querer se vacinar. O que a gente tem que pensar é que a vacina agora ela é um sempre está em falta, né? Então a gente não tem disponível para todo mundo. Então quando se pensa em programa de imunização e priorizar determinadas instituições mais fortes, de maior risco, isso é pensado dessa forma, porque essa é a priorização que vai beneficiar a população inteira em termos de saúde pública, né? Então vai tirar essa pressão sobre o sistema de saúde da forma mais rápida possível. Então a gente tem que pensar que essa priorização ela tem um motivo e ela é pensada para acontecer dessa forma. A gente tem que ter calma, que não está ainda no momento de tomar vacina, tem que esperar chegar a sua vez. Doutora Miriam, eu queria falar sobre a situação da Covid agora no país. A gente tem 26 estados na zona federal, né, pessoal? E a situação da Covid está alta, 10 em instabilidade e apenas 5 em queda. Ou seja, a gente tem 20 estados aí que estão numa situação que não é razoável. E lá no início do ano, depois das aglomerações no final do ano, foram dias, se não me engano, 5 ou 6 dias seguidos em que a gente não teve nenhum estado registrando queda no número de casos. Nesse período tão curto de tempo, entre o final de ano e agora, você acha que a gente pode ver de novo uma situação dessa, sem queda no registro de casos em vários estados, que pode ser mais grave, pode durar mais dias? Com certeza, né? E esse é o pavor que a gente tem. As previsões, caso as pessoas elas não respeitem esse carnaval que foi cancelado, né? Elas chegam a ser catastróficas. Então a gente viu, na verdade, que a mobilização das pessoas no Natal, no final de ano, elas levaram a um aumento muito grande no número de casos no país inteiro. Em algumas regiões a gente teve colapso do sistema de saúde. As pessoas que precisaram, nem todas as pessoas que precisaram de atendimento hospitalar conseguiram atendimento. Já conversamos mais um pouquinho, doutora Miriam. Nessa pandemia, os cientistas estão tendo que lidar com desafios que eles temiam e que já sabiam que iria acontecer. As mutações do coronavírus, que obrigam a reavaliar a eficácia e até atualizar as vacinas. Mas os pesquisadores asseguram que mesmo sem as novas que a gente tem hoje, são essenciais para evitar casos graves de doença e as internações crônicas nos hospitais. Profissionais de saúde tratando os pacientes e aplicando vacinas. Essas são as principais frentes de batalha contra a pandemia. Mas na
laboratórios, cientistas analisando o inimigo e adaptando as armas para futuras batalhas. Alguns deles estão aqui, no laboratório da plataforma Pasteur USP. Ali dentro, eles estão cultivando novas variantes do coronavírus, inclusive a brasileira, para estudar e entender melhor as mutações. Um dos objetivos dessa vigilância, que é mundial, é garantir a eficácia das vacinas e adaptar algumas delas se for necessário. Até agora, a maior quantidade de mutações foi observada nas espículas, essas pontas da coroa do vírus que são a chave para que ele entre nas células e se multiplique. É também pela coroa do vírus que os anticorpos de quem já teve a doença ou já foi vacinado identificam o inimigo para contra-atacar. Algumas dessas mutações podem gerar algum tipo de vantagem, seja facilitando a transmissão, ou aumentando a capacidade dele interagir com a célula, ou fazendo com que ele seja menos reconhecido pelo anticorpo, por exemplo. É a partir de exames dos pacientes que os cientistas identificam e catalogam as variantes. Depois usam sangue dos vacinados para testar as vacinas e criar adaptações para os imunizantes. O que a gente está dosando nessas pessoas que foram vacinadas é a presença de anticorpos neutralizantes que seriam capazes de reduzir a infecção mesmo nessas pessoas que foram infectadas com as variantes virais. Estudando agora já no futuro, investindo para ampliar a capacidade de realização de sequenciamento genético no país. Mas, mesmo ainda sem os ajustes, as vacinas que temos hoje são eficientes também para combater as variantes já conhecidas. Diminuem a chance de hospitalização em casos mais severos, independente se são aqueles vírus mais antigos ou se são as novas variantes virais. A epidemiologista Denise Garrett explica que quanto mais o vírus circula e se multiplica, mais chance ele tem de criar e de desenvolver novas linhagens. Por isso que vacinar o mais rapidamente possível, vacinar uma vacinação ampla e rápida é a melhor arma nesse momento para a gente estar lutando contra esse aparecimento de variantes. Doutora Miriam Valbem de volta com a gente. Doutora Miriam, já que a gente sabe que não tem vacina nesse momento para vacinar rápido, a gente está dependendo da produção e importação dessas vacinas, é fundamental que as pessoas tomem cuidado justamente para evitar a infecção.